Agora nós vamos falar então sobre o processo de armazenamento e especificamente vamos falar sobre a importância de se definir um bom layout de armazenamento. Então, como nós vimos na aula passada, quando você está trabalhando com armazenagem, o ideal é que você sempre preze pela melhor utilização do espaço. Como nós vimos, nós temos as três dimensões, altura, largura e comprimento, né, que é o que vai definir aí basicamente as três dimensões de qualquer ambiente físico, de qualquer instalação. Então você vai ter que buscar a utilização dessas três dimensões da maneira mais efetiva, mais eficiente possível, de modo que o seu material ele flua, ele tem uma movimentação rápida e fácil, desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. Então agora a gente vai ver alguns requisitos, algumas coisas importantes aí na definição do layout do seu armazém. Então o armazém é basicamente isso aqui. Nós temos ali os espaços de armazenagem. Nós temos nesse caso aí um armazém. Vocês podem ver as três dimensões. Olha lá, altura, largura, né, e comprimento. Você pode ver que está bem distribuído e bem organizado o material. Nós estamos aí vendo o uso de estanterias, né, que são essas estantes que dão suporte a uma armazenagem vertical, e no meio ali nós temos a empilhadeira que vai fazer a movimentação, seja para alocar o material, seja para retirar o material da sua armazenagem. E aí, quando a gente vai então pensar na questão da armazenagem, a gente tem que primeiro determinar qual tipo de produto que a gente quer armazenar e quais são os requisitos para o local. Então, uma característica básica aí bom, é coberto, não é coberto, né? Então, a maioria dos armazéns são cobertos, até porque precisa aí de um maior grau de proteção dos seus produtos, mas existem outros detalhes também que você precisa analisar, como, por exemplo, o ambiente é refrigerado, né? O ambiente é temperatura ambiente. Então, todas essas questões devem ser analisadas de acordo com as características do seu produto. Depois você vai fazer a definição do layout, que é o que a gente vai abordar nessa aula, por onde entra, por onde sai, onde vai ficar armazenado, onde os materiais vão ser separados, né? Uma política de preservação. Então, quais são os requisitos de embalagem do meu produto? Pode ser que o seu produto esteja em caixas e você simplesmente empilhe uma caixa em cima da outra. Dependendo do produto, você vai fazer uso de um plástico para poder envolver essa embalagem, de modo que ele fica aí protegido contra poeira, contra umidade, né? Agora tem produtos, como a gente falou agora há pouco, que precisam estar a uma temperatura específica, né? Como por exemplo no caso de refrigerados, de repente de 3 a 8 graus, dependendo do produto, abaixo de 0 graus. Então, esses quesitos, né, de política de preservação também são importantes. Uma coisa que não pode faltar no armazém é ordem, arrumação e limpeza. Então, o material tem que estar em ordem, o empilhamento tem que ser feito, né, da melhor maneira possível, armazém sempre limpo, né, contra aí poeira, né, sempre buscar um tipo de limpeza. E também segurança patrimonial, para evitar os amigos do alheio, né, roubos. Isso pode acontecer, inclusive, dentro da sua própria equipe de trabalho. Eu já trabalhei no armazém tinha um material que era muito fácil de roubar, que era desodorante, né? Então o pessoal entrava ali, rasgava lá no fundo do armazém, não tinha câmera de segurança, rasgava a embalagem, tirava ali uns dois, três itens, né? E aí quando você ia perceber, cadê o produto, né? Tinha mexido. Então é muito fácil, dependendo do tipo, do volume do produto, né? Fazer esse tipo de subtração, vamos dizer assim. E também proteção contra incêndios, né? Você tem que ter ali instalações de sprinklers, né? Ou então algum tipo de equipamento de proteção coletiva, tipo mangueiras contra incêndio, em locais estratégicos, né, para uma eventual necessidade. Então, aqui, basicamente, quando a gente fala em fazer o layout de um produto, a gente está falando do arranjo físico. Então, o arranjo físico é justamente isso: é um desenho, é um plano, é um esquema, né? Muitas chamam de planta
a planta baixa, né? Mas hoje, usando softwares de simulação, você consegue aí um nível bem realístico, né, do seu armazém, que você tem que projetar ali doca de entrada, doca de saída, né, os espaços de armazenagem. Então, você consegue fazer em 3D algumas plantas virtuais bem interessantes antes da aprovação, né, da versão final do seu projeto. E aqui a gente vê então a importância da definição desse arranjo físico, porque ele vai influir desde a seleção ou adequação do local. Então, se é um armazém pequeno, de repente você vai precisar de menos áreas, mas se é um armazém maior, de repente você precisa de uma área maior. A localidade vai estar próxima a vias de acesso, pode ser um armazém mais afastado, né? E tudo isso aí vai influenciar no projeto da construção, da modificação, ampliação, conforme o caso, bem como na distribuição e localização dos componentes. O que são esses componentes? Ali são as suas estantes, né? São os equipamentos de movimentação, todos os itens necessários para movimentação e armazenagem dos seus produtos. E, consequentemente, isso vai afetar no que a gente chama de fluxo, né? Fluxo é justamente a movimentação do material, desde que ele chega até o momento que ele sai. Então, o fluxo é o caminho que ele percorre aí dentro do seu armazém. Então, basicamente, aqui a gente tem uma visão por cima, né? Uma visão meio que aérea do seu armazém. Então, ali você tem, olha só, olha as áreas muito bem definidas, né? Ah, por onde o material chega, que são as docas, o espaço onde o produto vai ficar armazenado, onde vai ter uma montagem de kits, né, caso eu precise juntar partes componentes de um item, né, para formar um kit, áreas de armazenamento temporário, áreas de consolidação. Então, cada operação dentro do seu armazém vai ter ali uma área específica, fisicamente bem localizada para ser realizada. E aí a gente pode, em um desenho mais simples, né, fazer ali um esboço, né? Então, olha ali, não precisa ser nada muito, né, sofisticado, nada de 3D, não. Uma simples folha de papel já dá para você fazer um primeiro rascunho, né? Então ali a gente tem um layout do tipo U, né? Porque tipo U? Porque aqui o material, né, você consegue determinar certinho, ó. Ele entra por aqui, tem uma preparação, aí tem aqui uma área de armazenagem de produtos voltados para baixo giro e alto giro, né, médio giro, aqui de alto giro, aqui é feita a separação do produto e aqui é feito a expedição, né? Então, isso aí é o que a gente chama de layout tipo U, porque ele faz justamente ali, né, essa movimentação semelhante ao formato da letra, né? E nós temos o formato linear. No formato linear, vocês vão perceber aqui que o material ele entra de um lado e sai de outro, né? Então você tem uma linha reta praticamente aí na movimentação, né? Você não tem aquele giro como no exemplo anterior. Qual é melhor ou pior? Depende do caso, né? No U você economiza um pouco, né? Porque ali você pode usar a própria doca de recebimento, você pode usá-la para expedição e vice-versa, já que no layout linear você já tem uma outra visão, né? Você não mistura recebimento com expedição. Geralmente o linear ele é mais voltado para empresas com muita movimentação, recebe muito, expede muito. Então ali cada doca já fica específica, né, para um tipo de operação, seja de entrada, seja a operação de saída. Já no U, você pode ter casos, por exemplo, de empresas com menor movimentação. Eu mesmo trabalhei numa empresa que a gente tinha esse layout, então ali a gente dividia a doca. Então a doca que na parte da manhã ela era usada para recebimento. Então ali só entrava, né? E na parte da tarde a mesma doca nós utilizávamos ela para expedição.
Então, ficava bem definido, você não precisa de muita estrutura, né? Você não precisa de altos investimentos, então, com a mesma estrutura, você conseguia fazer aí as duas operações, tanto a operação de entrada quanto a operação de saída, ok? Então, o layout na armazenagem, ele é fundamental para você ter um bom desempenho no seu armazém. Então, quando você estiver desenhando o layout, você tem que pensar nisso, né? Como que eu posso assegurar a máxima utilização do espaço? Lembrando que armazém é custo. Então, quanto melhor você otimizar o seu espaço, melhor vai ser, né, a utilização, a taxa de utilização e, consequentemente, você vai estar reduzindo custos. Uma outra coisa que é importante também é você, ao realizar o desenho do seu layout, pensar no fluxo. Como que eu posso fazer a melhor movimentação dos meus materiais? Para não ter muito vai e vem, para não ter muito trânsito dentro do armazém. Nós vamos falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre itens de alto giro e itens de baixo giro, né? Então, se os itens de alto giro estão mais perto das docas de entrada e de saída, você minimiza, né, o trânsito dentro do armazém. Consequentemente, você economiza combustível, você economiza tempo de máquina, você economiza tempo de pessoas, né? E ao desenhar o layout também, você vai propiciar, né, a estocagem mais econômica. Então, você reduzindo esses custos, né, você vai reduzir custo de despesa com equipamento, danos de material que podem, né, quanto menos movimentação, menor o risco de repente, rasgar, de estragar, né, uma determinada embalagem e também reduz aí o custo com a mão de obra. E fazer do armazém um bom modelo de boa organização. Qualquer ambiente, não só de armazém, que seja bem organizado, ele vai te dar mais retorno, né? Vai criar um ambiente de trabalho melhor também, ok? E aí, quais são os 5 passos para você ter um bom layout? Primeiro, defina a localização de todos os obstáculos. O que são esses obstáculos? É, por exemplo, você vai precisar de ter colunas de suporte dentro do seu armazém. Você vai ter necessidade de repente de ter equipamentos de proteção coletiva, como nós falamos agora há pouco, mangueiras contra incêndio, né? Então, esses itens eles não podem estar obstacularizados, né? Eles não podem estar impedidos de acesso dentro do seu armazém. Então, começa por aí, né? Depois você vai localizar as áreas de recebimento e de expedição. Ok, onde vão ficar as minhas docas? Eu vou estar adotando um layout em U ou vou estar adotando um layout linear? Depois as áreas primárias e secundárias, né, para você fazer a separação de pedidos e a estocagem. Uma área primária é ali onde você vai receber o produto, onde você vai preparar o produto. Uma área secundária é onde você vai efetivamente armazenar o seu produto. Depois, definir o sistema de localização de estoques, também nós vamos ver em um momento futuro, que é onde você define ali o endereçamento, né? Então, dentro de um armazém, você tem um sistema de endereçamento parecido com uma rua, né? Uma rua nossa aqui da cidade, né? Então, vai ter a rua e o número. Ok? Só que em alguns armazéns se assemelha mais a um prédio, porque você vai ter a rua, o número do prédio e o andar onde o material está localizado, né? Então, o material vai ficar na rua A, na posição número 10, no terceiro andar, no caso de uma armazenagem vertical. Então, isso também é o sistema de localização que é importantíssimo para facilitar a localização dos materiais. E, por fim, sempre avalie alternativas. Nunca faça o primeiro projeto. Crie no mínimo 2 ou 3 opções antes de você partir para a prática, né? Por quê? Porque você precisa pensar em otimizar o seu armazém, você precisa pensar em ter um bom fluxo de materiais, uma boa economia de custos, de movimentação de materiais, de
despesas, né, com equipamentos, espaço e assim por diante. Então, seguindo esses 5 passos aqui, é um bom roteiro para você otimizar o layout do seu armazém, tá ok? Na próxima aula a gente vai ver em detalhes os componentes desse layout, a partir do sistema de endereçamento, para que você possa então projetar ou pelo menos acompanhar o projeto do layout do seu armazém. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.